pergunta assim: é possível desenvolver atividades entre idosos e outras gerações? Então, é possível desenvolver atividades intergeracionais? É claro que sim, né? Tem vários estudos que mostram que é possível. Mas vamos lá, vamos ver as perguntas que nós recebemos para o tema de hoje. Como promover o convívio entre as gerações no caso de idosos que moram com os familiares? Então, é uma pergunta bem propícia para essa época que estamos vivenciando. Então, a primeira sugestão é assim, fazer um levantamento dos interesses, dos temas de interesse das pessoas que estão envolvidas nesse processo, se são os idosos, os adultos, as crianças, os adolescentes, quais são os temas de interesse, quais são os temas que eles gostam ou temas que eles gostariam de aprender. Considerando essas possibilidades e desenvolvendo atividades que possam agradar a todos. Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, estão no mesmo ambiente. Vamos assistir um filme em que todos possam se interessar e depois discutir sobre esse filme, conversar sobre esse filme. Outra possibilidade, por exemplo, é cozinhar junto. Ir para a cozinha, fazer uma receita, de repente a criança pequena não sabe, o adolescente não sabe, ele é o apoio, ele é o ajudante, ele vai aprendendo, ele vai integrando, ou colocar a própria mão na massa, fazer junto. Então, cozinhar junto é uma possibilidade. Por exemplo, jogos que os dois gostam, recentemente eu estava com a minha família e resolveram jogar. Eu não gosto muito de jogar, mas eu fiquei ali no ambiente junto, conversando, incentivando, estimulando. Aí estavam meus pais idosos, meu pai jogou, minha mãe ficou de apoio, ficou olhando, minhas irmãs jogaram, meus cunhados estavam próximos, um estava jogando, e minha sobrinha adolescente jogando. Então uma troca entre eles, mas todos no mesmo ambiente, jogando com distanciamento adequado, interagindo. Então os jogos é uma possibilidade. A questão, por exemplo, de o idoso poder contar sobre as suas histórias, fazer orientação para os adolescentes. Que mais pode se fazer de atividade? Por exemplo, nessa época agora que se pensa tanto em tecnologia, de repente idosos que não saibam tecnologia, a criança ou o adolescente ajudar nessas tecnologias. Mais ou menos acho que essas possibilidades. Tem outras e nós vamos vendo, de repente, pensando junto, compartilhando, vocês trocando, vocês trazendo, eu contribuindo. Tá bom? Próxima pergunta. Sou cuidadora e trabalho em uma casa de repouso para idosos. Gostaria de saber quais atividades podem ser realizadas entre os idosos e crianças ou adolescentes. Então, tudo vai depender de cada instituição, da filosofia da instituição. Se a instituição tem essa filosofia de fazer esse tipo de atividade. Então, é importante que você veja na sua instituição se eles estão abertos, se eles estão interessados nesse tipo de atividade. Mas hoje já existem o desenvolvimento de vários programas intergeracionais, em que se pode fazer parceria com escolas, com ONGs, com a própria comunidade, com igrejas, com empresas, e aí faz essa parceria para o desenvolvimento de um programa. Nesse programa podem ter várias atividades, como por exemplo, se na instituição tem uma horta, então o plantio, então as crianças e adolescentes vão até a instituição e fazem atividades de plantio, de desenvolvimento de horta. A própria questão que eu comentei sobre a orientação, conversar sobre orientação profissional. Então os idosos eles podem fazer esse programa de orientação profissional para adolescentes. Então eles podem contar sobre as suas profissões, como que foi conseguir essa profissão, os desafios, as conquistas, quais foram, o que ele precisou fazer para ele galgar nessa profissão. Então essa orientação profissional. Pode ter a questão de contação de histórias, leituras. Então, por exemplo, o idoso pode ler para uma criança pequena que não sabe ler ainda, ou o inverso, uma criança ou adolescente ele pode ler para um idoso que não tem mais condições visuais de leitura. Pode ter a própria questão de
se for um ambiente adequado de festividades, no sentido de organizar a instituição para uma festa, para uma troca, um aniversário. Então a escola ou a ONG ou a igreja, então as pessoas vão até a instituição, né? Tudo isso dentro de segurança, quando for possível, fazer essa parte de organização, de organizar junto. Que mais pode ser? Acredito que também se tem o trabalho de terapia ocupacional dentro da instituição, então pode agregar aí a parte de desenho, pintura, atividades de estimulação cognitiva, que já é realizado, então as crianças elas vão para a instituição para participar, para interagir, fazer visita, ou quando for possível os idosos, aqueles idosos mais ativos que saem e pode ir até a escola, fazer essa relação na escola, essa propiciamento na escola, na igreja, na própria comunidade. Então é importante que se desenvolva um programa de atividades intergeracionais para que tenha assim os objetivos, as metas a serem alcançadas, como serão realizadas as atividades. Próxima pergunta. Quais dicas você daria para promover atividades entre as gerações nesse período de pandemia? Então, vai depender do contexto, né? Então, eu já falei um pouquinho sobre atividades na família, no mesmo ambiente, falei um pouquinho das atividades institucionais. Então, eu vou considerar para essa resposta, de fato, as pessoas em isolamento. Então, o adulto, o idoso num local e a criança, adolescente em outro local. O adulto aqui com a criança que vai interagir com o idoso no outro local. Então, muito provavelmente, a maior parte dessa conexão, desse contato, vai precisar se conectar ou por um telefone, ou por a internet, por uma webconferência. Então, é esse tipo de conexão. Usando um pouco os exemplos que eu já dei, podem combinar de assistir um filme, né? Então cada um vai assistir no seu ambiente, depois se conecta para cada um falar sobre o seu ponto de vista. Tem uma atividade que eu gosto muito, que eu fiz recentemente com meus pais, que digamos, um jogo de entrevistas. Você elabora algumas perguntas, e aí você faz essa entrevista com o idoso. Então a criança ou o adolescente faz essa entrevista com o idoso para relatar a história de vida, para trazer essas histórias, né? Para trazer essa biografia. E ao contrário, o idoso ele também pode fazer um levantamento e perguntar para a criança como que foi na escola, quais são as atividades, quais são as dificuldades. Então essa parte de troca entre entrevistas. Os próprios jogos online, que pode ser feito, eles podem se conectar para jogar online. A própria orientação profissional que eu comentei pode ser feita, então o idoso ele vai se conectar com o adolescente, vai contar sobre essas histórias. Então o adolescente também pode, de repente, buscar no seu meio, na sua família ou na sua comunidade, assim, eu tenho interesse em tal profissão, quem eu conheço, ou quem a minha família conhece, perguntar para os pais que galgaram nessa profissão, que possa passar as orientações para esse adolescente. Que mais pode ser desenvolvido à distância? A própria questão da tecnologia, né? Então, interagir para que possa desenvolver atividades de tecnologia e o próprio estar conectado, conversando, trocando, fazendo reuniões. Então, aqui eu lembro muito que nós fizemos, né, comemoramos aniversários online, fizemos reuniões online, conversamos. Teve uma vez que nós fizemos, se conectamos, então eu fiz um histórico, um levantamento de fotos dessa instituição, e aí nós nos conectamos e eu fui passando essas fotos, fomos trazendo lembranças. Então existem essas possibilidades e muitas outras que também podemos trocar, podemos conversar, podemos orientar para que aconteça da melhor forma possível. De forma harmônica, de forma rica, de forma instigante e prazerosa. Próxima pergunta. Quais os benefícios que as pessoas de diferentes idades têm nessa relação de convivência? Então, são inúmeros benefícios. Podemos começar principalmente pela questão que se mostra
da diminuição do sentimento de solidão dos idosos, da diminuição também do nível de ansiedade dos idosos, quando eles interagem, quando eles participam dessas atividades intergeracionais. Temos também a questão da melhora do propósito, né? Um propósito de vida, melhorar tanto para o adolescente que possa ter mais clareza do seu propósito de vida, e para o idoso pode ter aí um novo propósito de vida, essa interação, essa orientação. Tem a questão de, nessa discussão, nessa troca, nessas conversas, ter uma melhora de pensamento crítico, aprender a resolver problemas, tanto para a criança ou adolescente ou o próprio idoso poder se abrir para essas possibilidades de ter outros horizontes, ter outros olhares, né? Eu não comentei, mas uma coisa que é muito interessante nas três perguntas anteriores é a questão também da arte, a questão da música, do canto, tocar instrumentos. Então isso pode ser feito tanto no mesmo ambiente, pode ser feito na instituição, pode ser feito à distância, então se conecta, um toca um instrumento, o outro canta, um toca um instrumento, o outro troca outro instrumento, o outro no outro lugar canta, ou todos cantam juntos. Então a parte da música também é muito interessante. E aí nós temos também todos os benefícios que a música traz, que é um vídeo que nós já respondemos algumas perguntas sobre a questão da música, depois você pode dar uma olhadinha nele. Eu vi um estudo que falou que melhora a questão das habilidades cognitivas e motoras em crianças quando elas participam de atividades intergeracionais. Então os benefícios eles são inúmeros. Eu acredito que o desafio é como conseguir fazer essa relação de forma harmônica. É preciso que as pessoas envolvidas estejam interessadas nesse tipo de relação. Agora, você obrigar um idoso, uma criança, um adolescente, um adulto a interagir, aí é um pouco mais complicado, é um pouco mais complexo. Então, quando as pessoas se abrem, fica muito mais fácil, porque elas estão abertas e interessadas nesse tipo de relação. E aí fica mais fácil de você conseguir chegar no meio termo, conseguir chegar nas atividades, conseguir propiciar esses momentos de alegria, de prazer, de crescimento, de troca. Então é bem interessante, e aí fica o desafio para todos nós nesse momento, e cada vez mais poder interagir entre as diferentes idades, respeitando todas as idades e vivendo de forma harmônica, tá bom? Então foram essas perguntas que chegaram sobre esse tema. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar um comentário ou entrar em contato conosco por meio de nossos canais. Esperamos então a sua dúvida. E o próximo tema será a sobrecarga do cuidador. Imagina isso, né? O cuidador de um idoso, qual que é essa sobrecarga? Então o tema é esse: como cuidar bem, como evitar essa sobrecarga. Então se você tiver dúvidas, perguntas sobre esse tema, mande para nós e participe da nossa série. Agradecemos e até o próximo. Skylife, cuidando de quem cuida.